Eu gosto de fazer aquele exercício rodada a rodada. Passa pra gente os 4 jogos que tem o Internacional a disputar. O Internacional, ele tem o Santos. Internacional tem o Santos. Depois o Internacional vai fazer Santos jogando em casa. Isso, Santos jogando em casa. São Paulo jogando fora. Depois tem o São Paulo jogando fora, na Vila Belmiro. O Vasco da Gama jogando fora também. Vasco da Gama em São Januário. E fecha sua participação contra o Bragantino em Beira-Rio. RB em casa, certo? Exato. Então em casa ele tem o Santos e o Red Bull Bragantino. O Santos amanhã e o Red Bull Bragantino na última rodada. Fora ele tem os 2 jogos aí que intercalam, né? O São Paulo e o Vasco jogando fora. Vamos aos 3 jogos que faltam pro Vitória. O Vitória, ele vai jogar contra o Mirassol em casa. Mirassol em casa. Depois o Vitória visita o Bragantino. RB Bragantino fora. E fecha sua participação no Campeonato Brasileiro jogando contra o São Paulo no Barradão. São Paulo em casa. São 3 jogos difíceis pro Vitória. Mas eu quero lembrar aqui, Jordão, que o São Paulo em casa, se o Santos depender do São Paulo vai entregar. Vai. O São Paulo não fará o que o Santos fez com o próprio Vitória em 2014 com o gol do Thiago Ribeiro. Não acreditem que o São Paulo vá jogar para vencer. Isso não parte nem do treinador Crespo. Isso é por parte dos jogadores. A própria Independente vai pedir para o Luciano, para os jogadores do São Paulo. Os jogadores se conversam e vão entregar o jogo. Concordo. Então esqueçam esse jogo. Se o Santos precisar do São Paulo na última rodada, nós estaremos rebaixados. Rebaixados. Então o Santos precisa torcer para o Mirassol e para o Red Bull para vencer o Vitória. Se depender do São Paulo na última rodada, o Santos caiu. O Santos caiu. Vamos o Fortaleza tem 4 jogos, Jordão. Exatamente. O Fortaleza ele vai jogar contra o Bragantino fora. Então peraí. Bragantino, Red Bull fora. Depois ele pega o Atlético Mineiro em casa. Galo, casa. Corinthians em casa. Corinthians em casa. E finaliza o Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Newton Santos. Botafogo fora. Essa tabela do Fortaleza não tá ruim, hein? Não mesmo. Ele tem o Red Bull no Nabi no Cícero de Souza Marques. Tem o Atlético Mineiro que tá baleado depois do Vista Sul-Americana. Tem o Corinthians em casa. O Corinthians talvez sem muitas pretensões. E o Botafogo fora. Não tá ruim essa tabela do Fortaleza. Dá pro Fortaleza fazer aí alguns pontos. Juventude, vamos lá, só por desencargo. O Juventude caiu, na minha opinião. O Juventude tá praticamente rebaixado, Jordão. Mas vamos lá. Vamos fazer os 3 jogos do Juventude. Olha, o Juventude agora na sequência deles. Eles vão pegar o Bahia jogando em casa. Bahia jogando em casa. Depois o Santos também em casa. Depois o Santos jogando em casa. E o último jogo do Campeonato Brasileiro pro Juventude é contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mesma coisa. Mesma coisa. Se o Juventude for para essa partida contra o Corinthians, podendo rebaixar o Santos, é um perigo. Total. Não adianta o torcedor do Santos achar que Corinthians e São Paulo vão fazer o que o Santos fez em 14. Não farão. Não farão. Isso não vem do treinador, isso nem vem da diretoria muitas vezes, isso vem dos jogadores, Jordão. Sim. Jogadores se conversam, eles têm contato com as uniformizadas, você sabe disso. Todo jogador tem contato com a uniformizada, os caras combinam entre eles, entrega aqui, entrega lá, entendeu? Não se alinha com os 11 jogadores, não. Se alinha com 2, com 3, e o cara faz uma faltinha, um pênaltizinho, sai mal do gol, tal, acabou. É um lance, faz alguma jogada individual equivocada. O jogador ele pode até fazer uma cobrança de falta ruim, que gera um contra-ataque para o adversário, porque quando a gente diz entregar, não é que o goleiro vai pegar a bola e chutar pro gol, não. É igual naquele gol do Renato Kaiser no Marcão, no jogo de hoje de Vitória Sport. Nenhum jogador do Sport foi na marcação.
a mesma coisa pode acontecer. Você dá uma liberdade para a equipe adversária que você não dava ultimamente nas últimas partidas e eles conseguem fazer um gol tranquilo. Então, é aquilo que eu falo também, Marcão. Eu já trouxe isso no Varanda há 2 semanas. Não dá para o Santos chegar na última rodada depender dos rivais, porque Corinthians e São Paulo não têm o porquê e razões para vencer essas partidas finais. O Lucas Marques está dizendo, foi bom o Vitória ter ganho. Vamos ver como o Santos Futebol Clube se comporta, reage. Eu acho que bom não foi, Jordão. Bom não é. Bom não foi. A vitória do Vitória hoje, boa para o Santos, não foi. Né? Agora, também vai colocar o Santos numa pressão maior. Né? Então, ou seja, vamos ver qual será o nível de competitividade do Santos amanhã. Ou seja, você viu o Vitória jogando hoje, Jordão? A gente tem visto vários jogos do Vitória, do Juventude, do Fortaleza, os caras comendo grama. Os caras comendo grama. O Juventude perdeu do São Paulo hoje, normal que perderia. O São Paulo é melhor que o Juventude, mas até o final o Juventude brigando. Foi 2-1, Juventude com um jogador a menos brigando. A gente tem visto os jogos do Fortaleza, o Fortaleza se recuperando e o Fortaleza perdendo jogos e reagindo, empatando. Naquele esquema kamikaze do Palermo. O único time que não mostra a reação em termos de atitude, Santos Futebol Clube. E é o único time que ainda não demonstra ter percebido que a chance de cair é real, Marcão, porque o Santos ainda assim é um time que, dentro de campo, são jogadores que têm medo de fazer gol, essa que é a verdade. Quantas vezes a gente vê o Santos sem objetividade trocando passes, sem objetividade tentando construir alguma jogada? É só olhar o exemplo do Mirassol. O Mirassol, mesmo não criando grande chance de gols no jogo contra o Santos, quando eles pegavam a bola, ela era finalizada com alguma conclusão a gol. O Mirassol é um time objetivo. O Vitória, quando desce para o campo de ataque, é objetivo. O Juventude tem a mesma objetividade também. Então o Santos amanhã tem que vencer o Inter. Eu não digo que essa vitória do Vitória foi boa para o Santos, porque o Santos está na zona e a pressão fica maior para nós. Assim como quando nós vencemos o Palmeiras, a pressão voltou para o Vitória, agora ela volta a estar para o lado da Vila Belmiro. Então, o único sentido que eu vejo é de competitividade, que os jogadores eles entrem amanhã comendo grama, suando sangue e entregando tudo de si. Eu gostaria de ver a mesma postura que nós vimos do Renato Kaiser no final do jogo. Apita o árbitro, fim de jogo, Vitória 3, Sport 1. O Renato Kaiser pula, grita, comemora de alegria e depois se emociona dentro de campo. Ele está entregando tudo de si. Que os atletas do Santos façam isso e não sejam jogadores, num todo, covardes com medo de ganhar a partida. Deixa eu mandar um abraço para o Carlos Roberto Puia, ligado aqui no Varanda Futebol Debate. Ele diz, todos os rivais do Z4 fazem 3 gols por partida. E o Santos, para fazer um, tem que orar 24 horas de joelhos. Tem que cair, simples assim. A gente tem falado muito sobre isso, né, Jordão? Tem falado muito sobre isso. Para o Santos fazer um gol é um parto. Para o Santos fazer um gol é um parto. Para o Santos tomar o gol é rápido, porque os nossos jogadores facilitam a vida dos nossos adversários. Tá certo, Puia? Nosso ataque não machuca ninguém. É um ataque que finaliza mal, é um time que chuta pouco ao gol. Quando chuta, quando tem oportunidade, chuta fofo, chuta torto. Isso é trabalho, isso é treinamento. Agora, será que o Vojvoda está entendendo isso que nós estamos falando aqui? Será que a mensagem, Jordão, ao elenco de jogadores está clara, direta e objetiva? Ou será que estamos contornando a situação nos vestiários? Será que o Vojvoda está sendo o Marcelo Fernandes de 2023? O Marcelo chegou, mudou o time, mas na hora que precisava ser duro, na hora que precisava passar uma mensagem mais firme, ele foi o amigão da galera. Será que o Vojvoda tem sido o Marcelo Fernandes de 23? Essa é a pergunta. Eu acho que sim. E para mim a principal vertente que trouxe esse pensamento para mim é de que o Juan Pablo Vojvoda, na última coletiva, uma colega de imprensa perguntou: eu gostaria que você falasse do jogo do Neymar e eu gostaria que você falasse sobre essa impressão que ele passa de cansar em dado momento do jogo. Qual foi a resposta do Vojvoda? Você quer que eu fale do Santos ou quer que eu fale do Neymar? Aí a repórter falou, do Neymar. E ele fez um comentário sobre o Santos. Ele falou, não, aqui o meu papel não é individualizar jogador, mas assim, vale a pena você falar do desempenho do Neymar. Porque o Neymar, ao mesmo tempo que ele foi herói, ele foi vilão. Então assim, o Juan Pablo Vojvoda, do meu ponto de vista, ele tá se parecendo muito mais com o Marcelo Fernandes do que o Sampaoli, que chegou no Galo e mudou a história. O Atlético Mineiro estava brigando, estava atrás do Santos, inclusive, quando tivemos aquele compromisso Galo e Santos na MRV, e agora ele colocou o seu trabalho, ele foi duro em algumas decisões, e hoje o Atlético Mineiro colhe alguns dos frutos estando na primeira página da competição.